Agora entrou a segunda tela. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Robian aí pelo convite para participar desse evento. Assim como o outro colega antes falou, é meu primeiro evento, minha primeira apresentação. Não tinha participado ainda. Claro que a gente já, em relação a apresentações, o pessoal eu me formei há pouco tempo, né? Apesar de já estar na área de TI há mais de 15 anos, mas é diferente, né? É diferente uma apresentação na faculdade e apresentação para uma palestra, um evento. Mas vamos encarar esse desafio aí. Bom, eu vou falar sobre observability, ou observabilidade. E vou iniciar aqui com a minha apresentação. Eu sou Edson Roberto Júnior. Eu trabalho na Hypeflame, que é um braço da Agibank. Na verdade, eu entrei em 2018 na Agibank, né? Final de 2018. E durante esse processo, a Agibank fez um movimento de separar as marcas de TI e a marca de banco, né? E aí, no caso, foi daí que surgiu a Hypeflame. Então, ali, quando eu mudei o meu status, digamos assim, no LinkedIn, né, para Hypeflame, na verdade, eu não saí da Agibank. O intuito da Agibank, no caso, né, é justamente separar as marcas de TI com a marca de banco. Então, digamos que hoje eu faço parte da Hypeflame, do grupo Agibank, porém a Agibank continua sendo o meu principal cliente. Eu trabalho na área de infraestrutura observability. Eu iniciei na Hypeflame como trabalhando no Command Center, que é o NOC. Vou falar um pouco até, inclusive, sobre NOC na apresentação. Mas eu iniciei no NOC da Agibank, foi um projeto bem interessante. Falando um pouco sobre o projeto, quando eu cheguei na Agibank, tinha o conceito de NOC, então tinha os analistas, tinha os alertas, tinha os monitoramentos, tudo que eu vou falar hoje, porém ainda não tinha um NOC em si. Então, as telas com dashboards, com N1, N2, enfim. Então, eu participei de todo esse projeto aí de implantação do NOC dentro da Agibank e cresci bastante com esse projeto, aprendi bastante, tinha outros colegas também bem experientes nessa jornada. E aí depois, no início desse ano, eu fui para o time de infraestrutura da Hypeflame, digamos assim, numa squad, talvez num subtime de observability. Então, dentro lá da Hypeflame tem um time de infraestrutura, né, que era um geral, e daí tem um time de cloud, tem um time de Microsoft, tem um time de banco de dados, e no ano passado foi criado o time de observability, um time bem focado aí nessas questões que eu vou trabalhar hoje com vocês. Eu coloquei ali o endereço do meu LinkedIn, junto com o QR Code ali, quem quiser apontar o telefone ali, me adicionar, trocar uma ideia, tranquilo. Coloquei o e-mail também, qualquer coisa que precisar, só mandar um e-mail ali que eu respondo. E na parte de baixo eu coloquei ali o site de vagas da Hypeflame, caso alguém queira dar uma olhada também, tiver interesse em alguma oportunidade, estiver procurando oportunidade, eu acho interessante sempre divulgar esse tipo de coisa, né? Caso alguém esteja procurando também, se vê alguma coisa que interessa, pode trocar uma ideia comigo ali no LinkedIn, que eu posso ajudar, daqui a pouco explicar melhor sobre a vaga, se for do meu time ou algum time cross ali dos times que eu participo, né? Então, falando um pouco sobre a minha carreira de TI, eu comecei em 2005, eu sou de TAPS, né? Pertinho de Camaquã. E aos 20 anos eu fui para Porto Alegre, já com o intuito de trabalhar com TI, sabendo que a Nintabs eu não ia ter muitas oportunidades. A área de tecnologia não tem um campo muito vasto no interior, né? O pessoal aí que é do interior sabe o que eu tô falando. Então, fui para Porto Alegre, comecei a estagiar. Meu primeiro grande estágio, acho que foi em 2007, 2008, foi na EPTC. Foi meus primeiros contatos com redes de computadores. A gente separa muito hoje a TI em desenvolvimento e infraestrutura, né? Pois eu comecei na faculdade, eu me formei fazem 2 anos, né? Eu comecei em 2006 a faculdade, para vocês verem a demora. Mas eu comecei em 2006 ou 2007 com sistemas de informação, na Ubra. E aí no primeiro semestre, e eu comecei porque eu gostava de mexer no Dreamweaver. O pessoal mais novo aí talvez nem conheça o tal do Dreamweaver, né? Mas eu comecei e eu gostei de criar site, essa parte mais criativa, de design ali, uma coisa bem básica. Eu pensei, bom, isso aqui pode ser um futuro, né? Pode ser alguma coisa que eu trabalhe. Entrei no sistemas de informação, peguei algoritmos de programação 1, já começaram a me largar C, C++,
Eu falei, não é bem isso que eu queria. E aí, junto com naquele semestre, eu fiz a cadeira de redes de computadores e adorei. E aí foi um pouco divisor de área, assim, não, tipo, programação e infraestrutura, vou para infraestrutura. E desde então comecei a trabalhar com infra, claro, na época eu trabalhava muito com microinformática, com, como dizem, embaixo de mesa, né, ligando, desligando o computador, montando, desmontando, formatando, enfim. Até passei por algumas empresas, e até que em 2013, a minha última empresa que eu trabalhei foi a Unirede, e ela é partner da Zabbix. Zabbix é uma ferramenta de monitoramento, que eu vou citar ela aqui também na apresentação. Mas foi aí que eu comecei a trabalhar bastante com monitoramento, principalmente. Naquela época, eu acho que eu nem conhecia a expressão observability, mas comecei a trabalhar bastante com monitoramento, desenvolvendo monitoramentos com Zabbix, projetos, implementações do zero, alguns de sistemas de complementares. Então foi ali 2013, 2014 eu comecei a trabalhar um pouco mais forte com isso. E quando eu fui para a Gibank em 2018, eu segui nesse caminho aí, ajudando, como eu falei para vocês, a montar o NOC do zero ali, porque eu já tinha um pouco mais de experiência em NOC. E começamos a criar todo o desenvolvimento de monitoramento, ainda monitoramento da Agibank. Mas fala tanto em monitoramento e observability, são coisas diferentes? São coisas diferentes, apesar que uma coisa está inserida dentro da outra, são coisas diferentes, aí eu vou falar logo mais à frente sobre isso, mas quando eu entrei na Agibank, eu vinha mais com a carga de desenvolvimento de monitoramento, e aí depois, no decorrer ali da minha jornada dentro da Agibank, que eu comecei a ler mais e aprender mais sobre observability. Então vamos lá. A definição foi a observabilidade, como se fala em português, né? Ela já não é um conceito novo. A origem veio da engenharia com o americano Rudolf Kauman. Pelo que eu li, ele é um engenheiro e ele fez várias definições para garantias de entrega. E a observabilidade saiu daí, só que voltada para a questão de desenvolvimento de software. E pelo que eu vi, o Rudolf ele tem várias teorias que são usadas em vários campos, não só na parte da TI, mas como na parte de processos industriais, processos, produtos, enfim, todo tipo de controle de qualidade tu consegue colocar, ele tem algumas lógicas matemáticas ali para fazer essas definições, sempre com uma base muito clara, que é entrada, meio e fim. Tipo, tu saber a entrada, saber o fim e controlar o meio, mapear o meio, para conseguir ter essa visão do processo como um todo. Aqui foi mais uma definição que eu pesquisei, mas é a capacidade de avaliar e analisar a performance interna de um sistema. Essa aqui já é mais uma definição já voltada para a TI, a partir de seus dados internos, então, ou seja, a entrada. São possíveis oscilações ou falha, antes mesmo que elas aconteçam, ou impactam as rotinas do negócio ou experiência do cliente. Aqui já está vendo que a gente já começa a falar bastante de negócio em cliente, que é o grande interessado desses dados, de todos esses dados que nós vamos estudar hoje. O resumo tem a capacidade técnica e ferramental de rastrear a causa real de um problema ou o caminho de uma ação de uma ponta a outra, mesmo não sabendo que essa métrica existe. E eu fiz questão de grifar essa parte, mesmo não sabendo que aquela métrica existe. E aí vocês vão ver a grande diferença de monitoramento para observability. Essa partezinha que eu grifei ali embaixo. E como eu tinha falado, o monitoramento informa se um sistema está funcionando. Observability permite que você pergunte por que ele não está funcionando. Então, essa é a grande diferença. Quando tu fala em monitoramento, tu fala muito em métrica, em dados, e que geram um status. Então, isso tem que ser previamente determinado, analisado e definido. O observability ele já vai mais para o lado da automatização, de tu conseguir colocar o teu ferramental na entrada e o teu ferramental fazer todo o mapeamento do que está acontecendo até o usuário final. Então, ele tem que saber que o clique num botão, ele vai fazer todo o rastreio até chegar
num banco de dados, até chegar numa query que ele vai fazer. Por exemplo, se tu está fazendo simplesmente procurando pelo teu nome em algum site, ou tu vai logar e a aplicação vai procurar se teu usuário existe ou não. Então, a observability, quando tu clica, ele vai fazer todo o caminho, vai passar pelo web server, e vai chegar lá numa query select username from user data. Então, ele vai fazer todo esse caminho, até chegar na query, fazer esse mapeamento. Então, conforme a definição ali, que o principal objetivo do monitoramento é manter a visão da saúde geral de sistemas e obter alertas com base dos sintomas, e o monitoramento é uma parte proativa. Então, as informações a partir dos dados coletados o tempo todo. Em contraste, a observabilidade é conduzida sob demanda e gera informações em tempo real. Ou seja, o monitoramento, por exemplo, se tu vai monitorar a saúde de um disco, tu vai ter que ficar, como a gente fala, martelando nele a todo momento. Tu vai definir esse momento. Eu quero fazer a coleta de minuto em minuto. Então tu vai ficar lá minuto a minuto. Não importa o que aconteça, a não ser que tu coloque algum filtro de horário, alguma coisa, 24 horas por dia ele vai ficar perguntando quanto de uso, minuto a minuto. A observabilidade, o observability, não. Como eu tinha falado para vocês, a questão de apertar um botão e ele fazer o rastreamento até a query, ele só o observability ele só vai entrar em ação quando tu clicar no botão. Se por acaso ninguém acessar o teu site, ele não vai fazer nada. Ele não tem o que rastrear, ele não tem o que mapear. Então, o teu monitoramento, tua aplicação, ela vai ficar ociosa. Vai ficar ali com os dados históricos, tudo beleza. Mas naquele momento ele não vai estar fazendo nada. Enquanto a ferramenta de monitoramento, normalmente ela fica ali martelando de tempo em tempo para obter aquele dado. Por que eu falei que observability e monitoring são coisas diferentes, porém estão inseridas uma na outra? A parte de monitoring, ela está inserida dentro de observability. Inclusive, tu pode misturar as duas coisas. A primeira parte ali que eu tinha comentado com vocês é a parte proativa. Essa relação de proatividade e reatividade é em relação ao alerta, tá? Em relação ao evento. Então, se tu for pensar numa forma de cadastro de monitoramento, de configuração de monitoramento, é ao contrário, isso pode confundir. Então, a configuração do monitoramento, ele é mais manual, ou feito por scripts, enfim. E a parte do observability, ele é mais automático. Então, isso é invertido. Mas aqui a gente está falando do incidente. No momento que acontecer um evento, o teu monitoramento ele tem que te avisar antes de acontecer, antes de entrar o caos, né? Então, ele fala que ele é proativo. Então, usando de novo o evento do espaço em disco. Se o espaço se for te causar problemas ter um espaço em disco menos de 5% livre, então com 10% livre, ele já tem que gerar um alerta. Ele é proativo. No caso da observability, ele vem como uma consequência desse alerta. Eu tive um alerta, dizendo que o meu site está fora, sei lá. O teu monitoramento ele tem que te avisar, o site está fora. Aí a observability, que é a segunda parte, a parte reativa ali de baixo, que é a parte de debugging, principalmente, ele vai te ajudar a dizer o porquê que ele está fora. Então, por que ele é reativo? Porque tu não vai ficar olhando os traces, tu não vai ficar olhando toda a tua informação de quem está clicando, quanto tempo está demorando, isso tu não vai ficar olhando a todo momento. Tu vai olhar normalmente se ocorrer algum evento. Agora, os teus alertas, os teus dashboards, isso tu tem que estar olhando a todo momento. E aí entra a parte do NOC, que vai ser um complemento logo depois. Aqui a gente começa a falar bem especificamente de observability. Observability, ele vem do SRE e ele tem 3 métricas principais. 3 métricas, tem 3 pilares principais. As métricas, que é o que a gente tinha falado, principalmente sendo gerado por monitoramento. Os traces, que também a gente vai entrar um pouco mais a fundo, mas é o que eu tinha falado, de tu conseguir mapear os passos do teu processo, mapear os passos da tua ação, o cara clicou até a query, tu tem o sistema mapeia esse meio do caminho, e os logs, que é o que te apoia a descobrir o que está acontecendo. Bom, métricas são valores distribuídos por um período de tempo pré-definido. Pode usar atributos como nome, timestamp, valor, tags e labels. São a base de criação de alertas definidos por thresholds. Exemplo, uso de CPU, espaço em disco,
e memória RAM. O monitoramento ele veio antes muito para a questão de infraestrutura, principalmente quando tinha os monolitos, né? Que é um monolito, se tu tem um site, tu quer subir um site, tu vai subir uma máquina, antigamente, ou um VMware, ou na barriga da máquina, como a gente dizia, e lá tu vai colocar teu web server, teu banco de dados, tu vai colocar todos, tu vai subir um Linux, vai começar a subir todos os serviços para o teu site ficar no ar. Então, as métricas vêm daí, vêm de manter esse serviço. Os traces, eles já vêm mais principalmente com a questão de DevOps, principalmente a questão de microserviços. Porque hoje, como os serviços mais complexos, principalmente ali, como a gente usa ali no banco, cada ação que tu faz dentro do aplicativo, do site, ele chama um microserviço. Então, não é que tu vai clicar ali, ele vai ir para um servidor que tudo vai ficar fazendo ali dentro. Então, dependendo do caminho do que a ação for fazer, ele vai chamar um microserviço diferente. Então, se tu for ver um saldo, ele vai puxar um microserviço. No momento que tu viu um saldo, esse microserviço vai descansar. Se tu for ver o teu saldo do teu cartão de crédito, já é outro microserviço. Se tu for fazer um Pix, já é outro microserviço. Então, devido a essa variabilidade, aí começou a se falar mais em questão de observability, questão de trace, que é essa rastreabilidade de operação de fim a fim. E os logs são linhas de texto que descrevem eventos de aplicação do sistema. Logs não tem muito mistério. Claro que dependendo da tua aplicação, dependendo da quantidade de aplicações que tu tem, aqui a gente não está falando só de logs, por exemplo, var log messages que tu vê no Linux. Isso são logs. Isso são modelos de logs. Mas aqui a gente está falando mais de centralização de logs. Então, se eu tenho muitos serviços, fica complicado tu ter esse gerenciamento de logs entrando um por um. Então, aqui, nesse caso, logs fala mais de centralização. Tu ter todos esses logs num lugar só e que tu consiga trabalhar esses logs até para conseguir gerar métricas. Então, para tu conseguir trabalhar esses logs, não... Sim, eles servem também para tu ser reativo, para tu ver o que está acontecendo, mas tu também pode usar esses logs como métricas, linkando os eventos ao que acontece no log, né? Vou falar um pouquinho sobre as métricas. As métricas, como eu falei, são dados, onde tu vai utilizar para ver como está a saúde da tua estrutura, da tua infraestrutura. Ali embaixo, no caso, tem um segundo exemplo que são outros tipos de métricas, são métricas de negócio, que também são métricas, são muito importantes, a gente vai ver mais na frente como esses valores são importantes para o negócio. E as métricas, elas não são tão variáveis, digamos assim, como os traces, tá? Porque os traces, eles têm um comportamento que tem um range muito maior de acontecimentos, que podem significar que o sistema está normal. As métricas, elas são um pouco mais engessadas. Então, tu vai definir se a métrica do espaço em disco, se 90% de ocupação tá ok, ou se é 95%, ou, por exemplo, se tu daqui a pouco tem um disco muito grande, tu quer que ele alarme com 95%, mas tem que ser 95% e ter menos do que 100 GB livre. Então, é uma coisa um pouco mais fixada. Então, tem que ter uma análise de negócio, não uma análise de negócio, mas uma análise de infraestrutura muito grande, para não colocar esses valores sempre como padrão, e vai gerar muito alerta, muito falso positivo. Isso acontece bastante, principalmente agora que tu coloca discos em nuvem, então tu tem ali desde 10 GB a 5 TB. Então, 5% de 10 GB é caos. 5% de 1 TB talvez não seja tanto assim. Depende muito também quanto esse disco é gravado. Então, daqui a pouco falta 10%, mas ainda tem muito espaço de disco. E além disso, ele grava pouco por dia. Então aí tu consegue ter um pouco a previsibilidade. Mas as métricas, elas são um pouco mais engessadas, são colocadas na mão, digamos assim. Os traces tu já consegue ter uma variabilidade maior. Vamos falar um pouco e mostrar ali um pouco das ferramentas de APM.
E vocês vão ver como é que funciona, ela é um pouco diferente. Tu pode também colocar valores fixos, mas o ideal é tu deixar ela trabalhar, ela montar essa média e aí ela dizer quando está ocorrendo um evento, um incidente ou não. Aqui são alguns métodos de definição de métricas. Aqui tem 3 métodos. Tem o método use, que ele é bem voltado para CPU, para disco, para máquina, que é o use, saturation e error. Então, tem o segundo o red, que é a evolução do use, que na verdade ele adiciona a parte da duração do evento, coisa que não tem no use. E digamos que a evolução dos dois, que são os For Golden Signals Method, que é do Google. E que ele mistura os dois, o use e o red, e mantém a saturação. Tu vê que o saturation tem no use e não tem no red. O error tem nos 3, a latência é parecido nos 3 e o traffic também é parecido. E a parte do saturation, que é só do use, então ele aumenta também. O For Golden Signals ele surgiu justamente por essa necessidade, porque o use ele não atendia a parte de microserviços, ele ia mais para a CPU. Por exemplo, a parte de uso é quanto a tua CPU está sendo utilizada, ou seja, quantos pacotes ele está recebendo, quantos quadros ele está recebendo. A saturação, por seu lado, já é o percentual de uso. Então, tu está recebendo muitos pacotes, mas o que é muito pacote? Se tu tem uma CPU forte, sei lá, inventar o valor 1 giga, se tu receber perto disso, tu vai começar a ter problema. E então isso é a saturação, é o quanto que ele está sendo usado. Então, isso também pode confundir um pouco, que o uso é quantos quadros ele está recebendo e a saturação é o percentual de processador que tu está recebendo. Assim como uma interface de rede. Tu tem uma porta de 1 GB, tu disser, eu estou recebendo 500 MB. Cara, não tem problema. Essa porta é de 100 MB ou ela é de 1 GB? Ou ela é giga? Não, ela é giga. Não, então não tem problema. Então o meu uso tá alto, mas tá ok. Agora, se tu tá recebendo 99 de 100 e aquela interface é de 100 MB, bom, aí tu tá com uma interface quase saturada. Aí tu tem um problema. Se tu tá recebendo 99 de 1 GB, não tá saturado, tá tranquilo. Então essa é a diferença de uso e saturação. E erro bom, como o próprio nome já diz, são os pacotes com erro, né? Uma coisa pode afetar na outra. O red é muito parecido, só que ele puxa mais para a parte da duração. Request rate seria mais ou menos como o Zet, quantos pacotes está recebendo, erro. E a duração seria como um response time, falando de redes, né? Que é um pouco mais o meu forte. Então seria como um response time. Então não adianta nada, daqui a pouco tu tá com um request rate ok, tu tá com teu número de erros ok, mas daqui a pouco teu response time tá muito alto, então tem alguma coisa errada. Assim como eu posso estar com request rate, duration ok e recebendo muito erro. Então pode significar que tem pacotes que eu não tô completando o caminho, porque se a duração dos pacotes completos está ok e o request rate está normal e eu começo a gerar erro, tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. E o For Golden Signals do Google mistura esses dois e é o mais completo porque tu pode ser usado tanto nessa questão de rede, a questão de CPU, de saturamento de disco, de I/O de disco, a parte dos microserviços, porque quando tu entra em microserviços, muitas vezes tem um longo caminho para percorrer, desde da solicitação do usuário até a requisição dessa informação e o retorno para o usuário, até o usuário receber na tela. Então, essa organização desses 4 valores no For Golden Signals do Google, ele te ajuda nisso. Então, ele consegue te dar a latência, o traffic, então quanto que está passando, o erro e a saturação. Então,
conforme eu tinha falado antes, daqui a pouco você tem um alto tráfego ali, tem muita gente, sei lá, início do mês, todo mundo recebeu, tá todo mundo vendo o saldo ali, né? Todo mundo quer ver quanto é que tá na conta ali no início no mês. Então, se tu vai ver, tá com tráfego alto, tá com latência e tá com saturação. Não tem erro. Opa, já te diz que tu tá com uma alta demanda e a tua infraestrutura não tá atendendo. Se a saturação for muito alta, pode começar a gerar erro, porque vai ter solicitação que não vai ser atendida, porque tua infra não está conseguindo atender. Vai começar a tomar erro, e aí vai acabar tendo problema nos quartos. Então, cada combinação desses quatro, principalmente desses sinais do Google, eles te dizem alguma coisa. Então, pode acontecer de tu não ter tráfego, não ter saturação e ter uma latência alta. Peraí, não tem tanta gente usando assim para gerar uma latência. Então, tu pode ter um atraso em algum ponto tu pode estar com algum probleminha de rede, não está entregando no tempo estimado. E mesmo assim não gerar erro. No caso, para o cliente só vai ver ali o waiting ali, né? Vai notar que está com um atraso, não é uma experiência positiva, mas não vai tomar erro. Então aí pode ter algum problema no. Esse normalmente, quando tu não tem um observability, são os piores erros, porque tu sente a lentidão na ponta e tu não consegue definir exatamente onde está acontecendo aquela lentidão. Então, se tu não tem uma ferramenta de APM, não tem um observability um pouco implantado, é muito difícil tu encontrar latências, porque erro é um pouco mais fácil, porque erro normalmente o monitoramento te entrega onde está com erro. Então, antes do cliente, de muitos clientes começarem a receber esse erro, o monitoramento, se ele estiver bem ajustado, né, conforme o negócio, ele vai começar a te alertar. E aí tu já vai começar a procurar, vai começar lá a olhar nos logs, o que está acontecendo e tudo mais. Mas a latência ela é bem complicada de encontrar, justamente por isso, porque tu só sente a lentidão. Na parte de redes, por exemplo, tu vai fazer um simples ping, eu vou pingar daqui pro Google, pro DNS do Google. Tem muita coisa no meio. Então eu vou dizer, tá lento. Mas será que é daqui? Será que é na minha saída daqui? Será que é no meio do caminho? Será que se eu sair por um link tá bom, por outro link tá ruim? Então, e aí na parte de redes, você vai ter que fazer um mapeamento para descobrir aonde é. Se tu não tem um monitoramento bem desenhado, é bem difícil, bem complicado de descobrir. Aqui é a parte de threshold, alertas e severidades. Essa parte como eu vou dizer, é o uso das métricas. As métricas por si só, elas não, entre aspas, não servem para nada. Não tem como, por exemplo, esse print principal aí é dos hábitos. Eu posso entrar nos hábitos, colocar ali o host, né, o IP do host, colocar um template pronto. O template é que já vem com todos os monitoramentos prontos. Instalo o agente, boto o template de Windows, ele vai me coletar disco, HD, memória, interface de rede, todas as interfaces de rede, tem 5 interfaces de redes, até as virtuais, então eu vou ter muita interface de rede zerado, enfim, ele vai pegar um monte de coisa. Isso, só que só esses valores, eles não me adiantam de muito, porque eu não vou entrar em todas as máquinas e ficar olhando como é que tá, né? Eu não vou entrar, hoje eu vou entrar só nas máquinas Linux, eu vou ficar o dia inteiro entrando em máquinas Linux e clicando e vendo como é que tá a utilização. Não serve para nada, né? Não é viável. Então, qual é o uso dessas métricas? É essa parte. São os alertas, né? Os alertas, eles estão definidos por thresholds. Thresholds são gatilhos. É quando que o alerta vai ser disparado. É aquilo que eu tinha falado. 90% de disco, de uso de disco é um problema? Então 90% é meu threshold. Se ele ficar com 99,1% de uso de disco, ele vai alarmar. 90% de CPU é um problema? Bom. E 85%? Não, 85% não. Então vamos combinar aqui que 90% é o threshold. 90% é o gatilho que vai disparar esse alerta. E automaticamente, quando baixar disso, o alerta ele tende a desaparecer. É a normalização do alerta. Então, tu vai ter que definir thresholds. As ferramentas já vêm com esses thresholds por padrão. Quando tu usa os templates, né, das ferramentas.
mas é muito difícil numa infraestrutura grande tu se manter só com esses templates. Porque, por exemplo, o Zabbix ele é bem tranquilo de tu subir ele, de tu criar métricas, de tu subir os thresholds e tudo, tem tudo automático. Só que, como eu tinha dito, o 10%, 90% de uso de um HD de 10 GB não é a mesma coisa do que 5 tera, 10 tera. Tu pode ter, né, o tamanho de HD que tu quiser na Amazon ou na Azure, enfim. Então, tem que trabalhar. Então, se tu for colocar uma ferramenta de monitoramento, que no caso que a gente ainda está falando de monitoramento, apesar de fazer parte de observability, mas tem que criar alguns monitoramentos de forma individualizada. Por exemplo, isso. Daqui a pouco criar um template Windows HD 10 GB, template Windows HD 1 tera, sabe? Porque algumas coisas elas vão variar. Ou isso que eu tinha comentado, vai ter que usar um pouco de criatividade também. Eu só quero que alarme mais de 90% de uso se tiver menos de 2 GB restantes, 10 GB restantes, sabe? Então tu tem que é bem de acordo com o teu ambiente mesmo. E tem mais a questão de previsibilidade, né? Os hábitos até tem, acho que eu não trouxe aqui, mas alguns monitoramentos que tu consegue com algumas lógicas matemáticas de prever quando por exemplo, esse espaço em disco ele vai topar com a média dos últimos dias. Isso aí também é bem assertivo, mais do que até tu chapar ali o threshold. Por exemplo, ele vai fazer uma média de quanto tu usou, sei lá, na última semana, um mês, como tu definir, e, e ele vai fazer uma conta e dizer, ó, faltam 15 dias para o teu disco acabar. De acordo com teus últimos 15 dias de uso, tu ainda tem mais 15 dias de disco e depois ele vai topar. Ele vai saturar e tu não vai conseguir mais gravar nele. Então tem várias jogadas que tu consegue colocar aqui dentro nos thresholds para esse alerta. Então, thresholds são os gatilhos que vão fazer o alerta disparar. E eles podem ser vários. Tá? Aqui acho que não tem nenhum exemplo, mas tu pode colocar, como eu falei, o percentual, mais o quanto que está faltando, mais sei lá, pode colocar o horário. Então, eu quero que meu alerta ele ative com mais de 90% de uso, com menos de 5 GB restantes do disco, das 8 da manhã até as 18. Então, tu pode colocar vários, ou só de segunda a sexta. Então, pode colocar várias triggers, aí tu pode usar bem a criatividade. A criatividade a gente vai desenvolvendo conforme a solicitação do cliente, né? Com o tempo, o cliente vai te solicitando cada vez coisas mais estranhas, mais específicas, e daqui a pouco a trigger de disco é uma só. Mas daqui a pouco tem condicional de dia, de hora, de tudo que pode acontecer. Ou essa parte ali embaixo em verde, ali naquele alerta high do Free Disk Space less than 5 GB, vocês podem ver que tem uma dependência ali embaixo. Então ele depende, na verdade, do alerta de cima. Ali tu pode colocar várias, isso se chama dependência. Então eu posso dizer, por exemplo, a parte de redes também. Eu tenho um roteador, embaixo desse roteador eu tenho 2 switches. Se esse roteador cair, e eu estou monitorando ele de fora, né, de fora do roteador. Se esse roteador cair, eu vou perder acesso aos switches. Então eu não vou conseguir chegar nesses switches. Então não faz sentido eu alarmar o roteador e os 2 switches. Então no momento que o roteador alarma, os switches, ele por trás, no background lá do sistema, ele está alarmando. Só que se eu configurar ali que dentro dos switches, que se o roteador estiver alarmando, eu não alarmo os switches, o teu monitoramento vai ficar muito mais limpo. Porque tu viu que se não tivesse a dependência configurada, tu estaria alarmando um roteador e 2 switches, tu teria 3 alertas. E esses 3 alertas estariam te dizendo a mesma coisa, que o roteador está fora. Então, tu consegue criar essas dependências dentro do sistema, e é muito importante, é muito bom criar essas dependências. Às vezes é bem complicado de fazer esses mapeamentos, mas tu tem que ter essa visão. Se, por exemplo, o switch cair, ele vai alarmar só o switch sem problema. Se o roteador cair, ele omite os 2 switches que caíram, ele vai omitir essa informação, e o roteador vai alarmar só o roteador. O roteador voltou, mas, porém, perdeu uma configuração de rota para os switches. Beleza, aí vai alarmar os 2 switches.
porque os dois eles estão um do lado do outro, né? Eles não dependem um do outro. Se eles tivessem cascata, aí beleza, aí tem o switch que controla a cascata e os outros embaixo. Não tem por que alarmar 5 switches cascata, alarma o primeiro, que é o que administra os outros. Então essa é a moral da dependência. E no lado direito tem a parte de severidade. A parte de severidade ela é definida de acordo com o impacto desse alerta. Então, por exemplo, se eu tiver, como eu falei, com um roteador fora, ele todo aquele meu site para baixo, site eu digo, toda aquela minha infraestrutura para baixo, ela não tem acesso externo. Então ele tem que ser um desastre. E um desastre, tu define uma ação, normalmente a ação máxima. Qual é a ação máxima? É tu acionar, por exemplo, um plantão, do plantão de redes. Tem que ser algo que tem que ser resolvido naquela hora. Essas ações elas são definidas de acordo com o negócio, mas normalmente não muda muito de lugar para lugar. Normalmente o desastre me aciona a qualquer horário e tá aqui uma lista do pessoal de redes, pode ligar, alguém vai ter que acordar 5 horas da manhã para resolver, 4 horas da manhã para resolver. O RAI é aquele cara que normalmente ele indisponibiliza uma parte do sistema, mas não todo. Então, voltando até para a questão do aplicativo, um desastre talvez fosse o aplicativo fora, não conseguir logar, não faço nada. O RAI seria talvez, eu não consigo só ver meu saldo, já é algo que impacta muito, mas não tira tudo. Então, quem quer ver o saldo do cartão de crédito, quem quer fazer um Pix, quem quer fazer a transferência, não vai saber exatamente quanto tem, mas vai conseguir fazer as outras ações. Então, ele é um passo atrás do desastre. Se tu vai acionar o plantão ou não, nesse caso, aí é uma definição interna, né? Não tem nenhuma regra que diz qual a severidade, inclusive dentro do sistema tu troca, tu pode botar só uma ou duas severidades, se tu quiser. Daqui a pouco tu criou um monitoramento para uma aplicação específica que ela não é urgente, ela não impacta o negócio, ela não faz a empresa perder dinheiro. Cara, eu posso tirar o desastre e o high, então fica só o average warning information. Então não tem problema. Qualquer monitoramento que sair daqui é só mandar um e-mail. Cara, não tem por que ser desastre. Desastre é só para coisas que derrubam, que a casa cai, que o diretor fica enlouquecido. Então, essas regras são definidas por negócio. Aí, normalmente, desastre tem um acionamento, o high daqui a pouco tem um acionamento só em horário comercial, o average tu também só conversa com a pessoa no chat durante o dia, se ninguém te responder, tu manda e-mail, o warning só manda e-mail, o information tu não faz nada, só fica ali na ferramenta para caso tu precise, uma informação de apoio. Então, not classified, o próprio nome da diz, é não classificado. Não é bom ter esse tipo de alerta. O not classified, normalmente ele aparece enquanto tu está testando algum monitoramento. E aí, o que tu faz? Quando tu vai configurar ali tua tela, a tela dos analistas, para eles verem os alertas, e tu tá fazendo algum teste, tu não tem daqui a pouco um ambiente HLG, dev, tu cria os alertas e coloca em Not Classified. E lá na tela dos analistas, tu diz que tu só quer ver alertas de informação para cima. Então, pode gerar alerta torto direito, eles não vão contar para os indicadores, que a gente vai ver mais à frente, não vai poluir a tela dos analistas, porque eles só vão estar vendo information para cima. Mas assim que tu testou aquele alerta, validou ele tá como tu queria, e ele for para produção, aí tu tem que escolher uma das severidades, de information a desastre. Normalmente quem diz isso é o dono do negócio, tá? Do negócio que eu digo, se tu tá monitorando, se tu é um cara só de monitoramento, hoje eu faço parte do time de observability, o time de redes é outro, ele é separado, tem outro coordenador, tudo mais, é separado. Quem vai me dizer se isso é desastre, high ou average é ele, sabe? Eu conheço a estrutura de rede do banco, tudo, beleza? Mas digamos que eu sou o cara só de observability. Ele diz, cara, monitora esse switch. Esse switch ele pode ser um switch core, que é um cara que vai derrubar a empresa inteira, ou pode ser o switch de um andar, ou pode ser um switch de uma sala com 3 pessoas. Eu, de observability, eu não vou saber. Então eu tenho que perguntar, cara, qual é o impacto se esse switch cair? Cara, esse é o switch core. Opa, então esse cara é um desastre. Eu vou te ligar a hora que for. Sim. Ah, não, esse cara é lá do almoxarifado, e aí se ele cair fora, vai parar só o almoxarifado, e o almoxarifado ele trabalha das 8 às 18. Cara, então isso aqui é um average. Eu vou te mandar só um e-mail, quando tu chegar no trabalho
ali às 8 horas, tu vai ver que tá fora almoxarifado, ou o cara não vai te reclamar, e tu vai lá ver o que está acontecendo com o switch. Então, depende muito disso, do impacto para o negócio. E quem vai te dizer isso é quem te solicitou o monitoramento ou para quem tu está criando o monitoramento. Aqui algumas ferramentas de métricas. O Zabbix, que é particularmente aqui eu manjo mais, que eu já trabalho há muitos anos. O Nagios, no caso a gente utiliza também, mas a gente utiliza o Centrium, que é a parte visual dele, a parte gráfica. O PRTG Monitor, PRTG Network Monitor, que ela é voltada mais para redes, tem monitoramento de máquinas e tudo mais, mas ela é um pouco mais específica para redes. E o Prometheus, que é um cara um pouco mais novo, que chegou para atender essa demanda de DevOps. Por quê? O Prometheus ele já é voltado para pipeline, digamos assim. Os Zabbix ele tem API, Nagios também, tu consegue fazer coisas por APIs, mas o Prometheus, por exemplo, as configurações dele são montadas todas em cima de arquivos, em arquivos em YAML. Então, os alertas, as métricas, as triggers, ali, os thresholds, tudo é em cima de arquivos de texto. Ele é um pouquinho mais complicado para tu manter ele devido a essa questão de ser tudo texto. Então, se tu tiver que mudar um alerta, é 90% de disco, agora não é mais, agora eu aumentei o disco, pode ser 95% de uso, tu vai ter que entrar lá no arquivo, abrir, achar o teu alerta e mudar e salvar ele e restartar lá o serviço. No caso, se tu for usar algum export específico, né? Tem que restartar o serviço para ele pegar a configuração. Então, o Prometheus ele é montado para tu, por exemplo, usar com Git. Tipo, lá a gente usa ele com Git e o Exporter muitas vezes são containers, são no Kubernetes. Então, tu consegue montar um pipeline com ele, de uma forma mais fácil. Nos Zabbix daria para fazer? Daria, mas aí teria que fazer um monte de desenvolvimento em cima para fazer por API. Então, o Zabbix, ele ainda, pelo menos até a versão que está, que é a 5, se não me engano, ele não está ainda totalmente preparado para isso. O Prometheus já é aberto. Dessas 4, eu acho que o PRTG, não lembro exatamente se o PRTG é open source, mas o Prometheus, o Zabbix e o Nagios, os três são open source. O Zabbix e o Nagios têm seus serviços pagos, mas aí normalmente tem a ver com o desenvolvimento de novo plugin, tu pode solicitar para a Zabbixia, por exemplo. Eu tenho uma caixa nova aqui, alguma coisa nova, não achei monitoramento, porque eu não tenho alguém aqui capacitado, treinado em Zabbix para fazer, mas eu preciso. Meu diretor falou que paga o que for necessário para ter esse monitoramento. Então tu pode ir lá nas Zabbixia e dizer, eu preciso do monitoramento assim, assim, assado. Aí os caras, tu vai pagar, os caras vão desenvolver esse monitoramento para ti. O Nagios eu sei que também tem esse serviço. O Prometheus eu não tenho certeza, mas o Prometheus é open source também. Então tem código aberto, tem muita coisa na comunidade, desses três principalmente. Já tem muita coisa pronta. O Prometheus um pouco menos, porque ele é mais novo, mas tem bastante coisa. Os Zabbix e os Nagios tem muito material pronto já na internet. É claro, tu tem que ajustar de acordo com o teu negócio também, né? Como eu falei, o template que serve para mim normalmente não serve para todo mundo, né? Tem que fazer as alterações, então tem que saber manjar um pouquinho ali, porque senão tu vai ter muito falso positivo, muito alerta desnecessário dentro do teu monitoramento. Agora vou falar um pouco da evolução do monitoramento, que aí a gente começa a cair para a observability, que é a parte de trace. A parte de trace, como eu tinha falado para vocês, é conseguir fazer o rastreamento, é a rastreabilidade do teu dado. Ali na parte de baixo, tu consegue ver um post no /API/responses, tu vê que ele te dá o caminho inteiro. Ele te dá ali primeiro conectou um Cassandra, ele fez uma query, fez uma segunda query, deu um get ali numa outra API e inseriu o dado. Todo esse processo, vocês conseguem ver bem à direita da imagem de baixo, durou 991 milissegundos. Não sei se caiu aqui. Aí, agora sim. Então, isso é um trace. É tu conseguir pegar desde o começo da tua ação até o final e conseguir juntar tudo isso. Então, se por acaso demorasse 5 segundos para fazer aquele post ali embaixo, seria um problema.
Só que como tu tá pegando de ponta a ponta todas as requisições, as correlações, tu conseguiria pegar tranquilamente em qual daqueles pontos que tá demorando. Ali tu consegue ver que aquele get no Enel Service barra Analysis, tu vê que aquele cara ali é o que tá demorando mais. Claro, como eu falei, o negócio vai definir se aquela demora é normal ou não. Mas tu já consegue ver claramente pelo tamanho da barra de tempo de resposta que é aquela parte ali que está demorando mais. Aí vem daquilo que eu falei antes, a parte de tu identificar uma latência. Como é que tu identificaria essa latência se tu não tivesse esse trace? Se não tivesse todas essas queries sendo... Talvez tu ia ter que ir lá olhar os logs, ia olhar dentro dos bancos de dados, ver se não tem alguma tabela que está demorando, fazer um teste. Eu vou pegar e vou mandar um post aqui, vou pegar um get direto para esse service aqui, porque eu sei que ela é utilizada. Opa, tá demorando, agora eu descobri o que é. Mas olha tudo que tu teria que fazer, todos os testes, até tu conseguir chegar em algo que com rastreabilidade tu vê visualmente, entendeu? Tu consegue ver. Mas, assim, tudo isso que tá ali vai pro monitoramento? Não. O que tu poderia colocar no monitoramento aqui é o tempo de um post no /API /response, fazer algum teste, algum robô, alguma coisa, ou simplesmente usar um curl e ficar testando. E ele ficar te dando esse valor final, que seria ali 991 milissegundos. Ele pode, e tu dizer assim, se ficar com mais de 1 segundo, tu me alerta. Então, esse é o monitoramento. Tu criou a parte de monitoramento, criou os alertas. E por que a gente fala que o observability ele é reativo em relação ao acidente? Porque o proativo vai ser ele te dizer API responses com mais de 1 segundo de tempo de resposta. Opa, isso é um problema. Isso foi a parte proativa. Então, claro, se for 1 segundo o problema, tu não vai botar para alarmar com 1 segundo, tu vai botar para alarmar com 900 milissegundos, antes de dar o problema, né? Antes de te gerar um impacto. Então, ele vai gerar esse evento, e aí em cima desse evento, tu vai ir na tua ferramenta de observability, tua ferramenta de APM, e vai procurar em qual passo da transação que ele está atrasando. E aí, no caso, é naquele barra análises, e aí aquele cara, se ele foi bem desenvolvido, ele vai ter um gerador de log, um gerador de erros, enfim, que tu vai na tua ferramenta de logs, ou tu vai ali na máquina onde essa API está exposta, e aí tu vai nos logs ver o que está acontecendo para solucionar o problema. Então essa é a importância de saber o miolo, sabe? No monitoramento a gente pega o que aconteceu do início ao fim, um valor. E o trace a gente pega tudo que aconteceu no meio. Só que esse meio tu não vai olhar toda hora, tu vai olhar caso o todo te gere um alerta. A parte de cima mostra duas visões. Mostra as visões de trace, que é a que está embaixo também, né? Que tu tem o A, que é o tempo total, e o B, que são todos os passos. E na esquerda a gente tem uma questão demonstração de relação. Então, de relações de tecnologias. Então, a gente pode ver que pode ser até, isso normalmente é feito para serviços, microserviços, enfim. Então, aquele A pode ser o teu web services, na parte de baixo ele vai para um Tomcat que vai ler alguma coisa num Oracle, mas o C pode ser um Oracle, o D pode ser um microserviço que ele pega de forma externa, o E pode ser outro microserviço, e então o sistema ele faz toda essa correlação de informações, que é o caminho que o dado faz para buscar aquilo que tu precisa. Muitas ferramentas fazem isso de forma automática. Dá para fazer de forma manual? Dá, mas é uma coisa bem, bem complicada e bem específica, demora tempo e bastante trabalho para fazer. Aqui é a parte de APM, Application Performance Monitoring, que é isso que a gente está falando, só uma parte um pouco mais visual do que eu estava falando. Então, nesse gifzinho ali, tu vai procurar os logs, tu vai ver que tem aquela barra vertical, quer dizer que teve um tempo de resposta muito alto. Poderia ser aquele análises lá que a gente estava vendo antes. Então, tu vai clicar nela, tu vai ver que está ali 845 milissegundos, apesar de, se vocês olharem ali, quando passar de novo, no lado esquerdo vai estar com resposta 200 é ok. Mas mesmo assim, apesar do cliente não ter recebido um erro na tela dele, ele vai ficar com um reloginho contando ali, né? E ninguém gosta de
de clicar no botão e ficar 5, 6 segundos esperando. Então, se ele demorou quase 1 segundo para fazer uma chamada, então imagina o processo inteiro. Então, o APM ele serve bastante para isso, para tu identificar o que aconteceu. No caso ali foi um tempo de resposta exacerbado, e quando tu clica nele, ele vai direto para a parte do log. Tu já consegue ver que ele respondeu ok, apesar da demora, que ele está demorando quase uns segundos, que ali tem os views, tem a origem, o destino, a prioridade, enfim, tem tudo ali, tudo relacionado por timestamp também. A timestamp é a parte do horário, né, para colocar em ordem. Aqui é aquela segunda parte que eu tinha mostrado no penúltimo slide, que é a root cause analysis. Análise de causa raiz, ele te mostra todas as correlações da tua aplicação. Então, do lado esquerdo, tu vê ali que é um site da easytravel.com. Aí ele depende de várias tecnologias ali no meio. Tu vê que tem ali, acho que são várias APIs ali que ele está chamando, até chegar lá embaixo e ter uma máquina com quatro Linux ali e um Windows. Então ali tu viu que todas as máquinas estão, é bem aquela questão de dependência que eu tinha citado para vocês. Os 4 Linux, os 4 CPUs no caso, e o Windows, eles estão todos vermelhos. Por quê? Porque a máquina que é o host, que é um ESXi, que é um VMware, ele caiu por algum motivo. Enfim, ele pode ter desligado, provavelmente ele gerou um alerta, mas essa é a parte de infraestrutura. A parte de infraestrutura me diz que essa máquina está fora. Mas é a parte do negócio. O que o negócio me diz? A parte do negócio me diz que o site está fora. E aí, só que no momento que o site está fora, é outra visão. É uma visão de como você consegue ver de cima para baixo. Ele tem várias dependências. O site está fora, não quer dizer que a máquina está fora. Ao contrário, é verdadeiro, né? Se tu conhece bem tua infra, se a máquina está fora, o site está fora, ok. Mas se o site está fora, que é a visão do negócio, não necessariamente a máquina está fora. Pode ser aquele primeiro Tomcat ali. O serviço Tomcat caiu. Cara, já vai toda a dependência para baixo. Então a máquina não precisa estar fora para o Tomcat cair. Topou CPU. Então, se topasse as 4 CPUs, por exemplo, aquela máquina lá embaixo ela estaria verdinha, porém as CPUs estariam saturadas e ia começar a afetar todas aquelas APIs ali para cima. E no lado direito é uma visão de infraestrutura normalizada. A parte esquerda é quando ela fica, quando estamos na correria, né? Quando está dando um incidente, o pessoal está nos cobrando. E a parte da direita é quando tu já consegue dar uma respirada aliviado, levanta, vai tomar um café, porque o problema está solucionado antes que aconteça outro, né? Toma um café e dá uma relaxada. Então essas são as duas visões. A da esquerda é a ruim, com incidente. A da direita é quando já está normalizado e teu ambiente já está funcional novamente. Vamos falar um pouco sobre RUN, Real User Monitoring. Se confunde um pouco com APM, tem um pouco a mesma base, mas são visões diferentes. Como eu falei, a gente tinha uma visão de infraestrutura, tinha uma visão de negócio, agora a gente tem uma visão de usuário. Vou dar só uma resumida aqui nas definições. Os dados de desempenho do RUN podem ajudar a identificar gargalos ou descobrir como os problemas de desempenho de sites afetam a experiência dos seus visitantes. Aqui a gente já está mais voltado para a experiência do cliente, de quem está usando o site. As informações de agente de usuário capturam o RUN permitem identificar os navegadores, dispositivos, plataformas mais usados pelos clientes, para você poder fazer otimizações fundamentadas em seu aplicativo. Aqui tu já vê que ele coleta informações do cliente. Claro, de acordo com o LGPD, tu não pode atrelar essas informações com CPFs. Isso tem que ficar muito claro. Então, eu não posso dizer que o aplicativo do Edson CPF tal está com problema. Não, tu pode gerar um monitoramento assim. Tem 10 aplicativos com lentidão no Rio Grande do Sul. Beleza. Agora, não pode ter um dashboard dizendo assim, sei lá, CPF tal com lentidão no visualizar saldo. Não pode. Tu não pode linkar nada ao CPF, nada à pessoa, nada ao cliente. Tu pode usar essa informação para fazer um conglomerado de informações, pode utilizar essa informação para fazer um geral por região, por telefone, por Android, por navegador, enfim, tu
pode, pelo teu sistema operacional, mas tu não pode linkar essas informações aos dados do cliente, tu não pode linkar essa informação ao cliente. A terceira bolinha ali, juntamente com as informações de localização e dados de desempenho do usuário individual, o Real User Monitoring ajuda a entender o desempenho regional do seu site em nível mundial. O Run fornece informações e medidas para os SLAs, que vamos falar mais à frente, dos seus aplicativos. Aqui um exemplo de uma tela do Elastic APM, do User Experience. Por que é importante? Justamente para tu fazer também esse troubleshooting em tempo real. Muitas vezes tu tem um problema, e um incidente, não é um problema, tu tem um incidente, tu vai olhar o que está acontecendo, mas é aquele famoso incidente acontece, mas não é para todo mundo. É o pior incidente que tem, né? Então, tipo, não caiu tudo, mas está dando erro. Está dando erro, só não sei exatamente para quem está dando erro. E essa visão, é isso que ela te dá uma visão. Que daqui a pouco tu vai ter um erro, e tu vai olhar aqui e vai ver que é 99% dos erros, ou talvez 100% dos erros de usuário de Google Chrome. E aí, opa, já tem um norte. E aí tu vai pesquisar, foi feita lançada uma nova release do Google Chrome ali, a Forceps, porque teve um problema de segurança e eles tiveram que fazer uma alteração urgente, porque estava tendo invasão, sei lá, estou inventando uma história, e acabou afetando a forma que a tua aplicação responde. Então, tu sabe que tu não precisa mais pensar em fazer algum ajuste para o Firefox, para o Edge, enfim, para outros navegadores. O teu problema está no Chrome. Na parte esquerda de baixo tem um mapinha. Isso também é muito interessante, porque tu começa a receber latência. No caso de um aplicativo, a latência ela é medida desde que tu clica para tu fazer uma transferência, ela vai fazer todo o caminho entre a operadora, vai chegar no banco, vai fazer transferência e vai te dar um ok na volta. Então todo esse caminho ele é medido. E ele é demonstrado ali naquele mapinha, naquele mapa mundi ali embaixo. E tu vai começar a receber alerta de latência. Ué, tá acontecendo alguma coisa? Será que na minha infra eu tô com alguma lentidão? E aí tu vai olhar no mapa, é só no Rio Grande do Sul. E os teus dados ficam numa nuvem, ela fica no data center em São Paulo. Mas estranho que o pessoal de São Paulo, normalmente é o que mais usa, não tá com latência, mas o Rio Grande do Sul tá. Aí tu vai dar uma olhada lá no site para ver os backbones lá no país, e tu vai ver que tem um backbone vindo do Rio Grande do Sul que está com lentidão, que está com um time response muito alto. Enfim, aí tu vai ter que ver com a operadora o que está acontecendo. Aí tu, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu estou com uma alta latência dos clientes de lá. Eu diz, não, o backbone está saturado. Eram 2 backbones, um caiu, agora eu estou com a metade. E tem muito dado transacionando. Mas a gente está subindo o segundo link e vai normalizar. Então, tu consegue direcionar bastante o teu troubleshooting tendo essa visão do cliente. Esses dados, como eu falei, tu não pode linkar ele ao cliente, mas esses dados são dados de quem está usando a tua plataforma. Dados do lado de quem realmente está sentindo o que está acontecendo. Só que o cara do Rio Grande do Sul, ele não vai saber que o backbone da operadora está com problema. Então, tu tem que descobrir isso e avisar. Daqui a pouco mandar um comunicado, clientes do Rio Grande do Sul, estamos com lentidão devido a tal. Então, tu consegue até usar isso para melhorar teu relacionamento com o cliente, né? Sendo mais proativo nos avisos. Que para ele não é o backbone. A infraestrutura vai cobrar da tua operadora. Tem um problema aqui, né? Resolve. Agora, a imagem de quem está passando lentidão para o cliente é tua. Então, tu pode usar isso para ter um bom relacionamento com o cliente. Ou, como tu sabe que aqueles clientes estão no Rio Grande do Sul, empresa, pode usar internamente daqui a pouco mandar mensagem só para clientes do Rio Grande do Sul, dizendo que estão com lentidão, enfim, aí pode usar de várias maneiras. Aqui, ainda na parte de trace, eu chamei aqui um pouco a parte de NPM, que a APM, como a gente falou, é voltada bastante para application, né, para aplicações, microserviços, ponta a ponta, enfim. O NPM, ele é bem voltado para redes. O nome é Network Performance Monitoring. O que esse cara tem de diferente de um monitoramento de redes? Como eu falei antes, tu monitorar uma porta, um switch, um roteador, enfim, monitorar os teus ativos de rede. A diferença é que ele faz esse trace, que a gente está falando tanto, ele faz esse trace de ponta a ponta. Assim como tu pode usar um tracer dentro de uma máquina
para saber o caminho que ele faz dali até onde quer chegar. Eu tô com a minha máquina Linux aqui, eu faço um tracer para o Google, ele vai me dar ali todos os passos, todos os pulos que ele utilizou. Ele vai bater no meu roteador, vai bater no primeiro roteador ali da minha operadora, vai bater em outros roteadores. Se eles estiverem com essa informação aberta, vai começar a logar ali o IP de cada um, até chegar no 8.8.8.8. Então, só que essa ferramenta ela faz isso de forma extremamente proativa, exatamente como a ferramenta de APM faz. Eu esqueci de falar uma coisa até, deixa eu voltar aqui. Essa parte de APM, aquela hora eu grifei até a questão de infraestrutura, métricas que tu não conhece. E essa é uma das principais diferenças. Métricas, quando tu fala em monitoramento, tu cria as métricas. Quando tu fala em APM, quando tu fala em observability, esses caras aqui que vocês estão vendo, eles não foram colocados aqui. Tu coloca, por exemplo, eu tenho meu site da Easy Travel, eu coloco um agente lá, no caso dessa ferramenta do exemplo, que se chama Dynatrace, tu coloca teu agente lá, ele que vai fazer esse mapeamento. Então, se aquela máquina lá de baixo, 192, 168, 1871, ela tá lá. Se tu tirar aquela máquina e colocar uma máquina final 80, e tu pegar lá na tua aplicação e mudar isso aí, tu não precisa mudar no monitoramento. O próprio APM, ele vai fazer toda a leitura do caminho, no momento que rolar a primeira chamada, ele vai ver que tá batendo no mesmo lugar, opa, esse cara aqui não é mais o 71, é o 80, pum, e vai trocar ele, entendeu? O que pode acontecer é ele alarmar com que o 71 tá fora, mas aí tu vai lá e diz, ó, isso aqui não é um problema, eu realmente tirei ele. Só que aqui, nessa leitura, aqui nessa rastreabilidade de informações, ele vai mudar. Então, isso que eu tinha falado, com que o observability tem muito a ver a tu coletar informações que tu não sabia que existia. Porque o time de desenvolvimento, ele criou uma aplicação nova, mas ele não precisa ficar me avisando que antes o microserviço para eu fazer um Pix era o service.pix, e agora é service.pix2. Aí ele teria que ir lá me avisar que mudou de Pix para Pix 2? Não. O APM ele vai fazer essa leitura sozinho. Inclusive, se tu botar mais 10 microserviços aqui, ele vai mapear os 10, porque a primeira vez que alguém usar esse microserviço, a primeira vez que alguém fizer um Pix e ele chamar esse microserviço, a própria ferramenta de APM já vai ver, opa, esse cara aqui tem uma conexão. Então eu vou colocar ele embaixo desse Apache. Tá? Então ele vai fazer essa correlação sozinho. Então, isso que eu tinha falado bem no começo ali de questão, métricas que você nem sabe que existe, informações que você não sabe que existe. Porque o APM tem essa responsabilidade de fazer essa rastreabilidade do que está vindo, do que está sendo chamado. Ele sabe que tem o Easy Travel e é só isso que ele sabe. Agora, no momento que alguém entrar no Easy Travel e fazer uma procura, aí ele vai saber que vai chamar um web service, vai chamar um Apache, vai chamar um Oracle e vai fazer uma query. Aí ele vai criar todo esse caminho. Agora uma outra pessoa está procurando para uma viagem internacional. É outro banco de dados. Ele vai fazer o mesmo caminho, porém ali embaixo ele vai se dividir para outro lado. Vai estar ali o Ora.external, sei lá. E aí ali vai estar as informações de viagem internacional. E aí ele vai aumentando isso de forma orgânica. Tu tirando, colocando dados, ele vai alterando isso aí de forma orgânica. Onde eu estava aqui no NPM. Então, só fiz esse parênteses aí que eu esqueci de citar isso, acho que isso é importante. A parte de NPM é bem parecida com o que eu acabei de falar, porém, voltado para a parte de redes. Ele ele pega a parte de trace, eu dei o exemplo de trace, porque ele está constantemente fazendo isso, né, com todos os teus dados. Ele não é automatizado na parte dessa última parte que eu falei, de fazer essas correlações. Ele tem, sim, se não me engano, essa ferramenta que é da SolarWinds, ele tem uma parte da ferramenta que faz isso, que faz esse mapeamento. Inclusive, tu pode criar alertas em cima disso. Eu quero monitorar do meu roteador até o DNS do Google. Ele vai lá e vai fazer todo esse mapeamento e ele vai ficar fazendo um monitoramento em cima desse caminho. O que for diferente do normal, ele vai te avisar. Mas no caso aqui tem muito mais informações de redes. Por exemplo, ali no meio tá meio ruim a imagem,
mas dá para ler ali que tem Skype, FTP, CPS, enfim, SMNP, alguns protocolos de rede, e ele consegue te informar quais são os protocolos que estão ocupando a tua rede, quais são os serviços que estão ocupando a tua rede. Ali na esquerda tem os principais sites, né, os principais URLs que estão sendo utilizadas. Ali ali embaixo, na esquerda embaixo, tem a parte de qualidade de serviço. Então tem ali como é que está a tua chamada para o ForShared, para a AWS, para o Exchange, para o FTP, para o Google Plus, Google Play. Então com isso tu consegue ir medindo a maturidade ali da tua rede, né? Como é que ela está se desenvolvendo. E também para fazer troubleshoots. Aqui algumas ferramentas, Dynatrace, New Relic, Splunk, AppDynamics, Datadog e Elastic Observability. Dessas, aqui é o mais, na verdade a única que eu trabalhei é Dynatrace, que a gente usa hoje. A gente fez, até lá na empresa a gente fez uma POC de AppDynamics, mas não cheguei a mexer muito. Mas pelo que eu pesquisei no mercado, essas são as principais ferramentas. Aqui a parte de logs, é bem parecido, se tu for ver, com essa questão de tu entrar no var log message ou num log de qualquer aplicação, porém tu consegue colocar isso de uma forma centralizada, e aqui também a gente consegue fazer logs em vista do negócio. Por exemplo, transações financeiras, quantas estão ok, quantas estão não ok. Aqui no caso tem um request num socket, e ali tem a origem, o destino, a porta, a data, o tempo que demorou, tem todas as informações. E o que nos interessa ali é o status code, ali tem o status code 200. Disso aqui eu posso gerar uma métrica. Isso aqui eu posso dizer que se em 1 minuto eu tiver mais de 10 status code 500, tu me gera um alerta. Então, se isso aqui for de uma aplicação como ali na Easy Travel de viagem, se tem alguém solicitando um microserviço de análise de cotação de preço, e o cara está clicando ali, está tomando erro, e aqui está logando o status code 500, eu posso pegar uma métrica, criar um threshold. Se eu tiver mais de 10 códigos diferentes de 200, ou 10 códigos 400, ou até todas juntas, ou até códigos 400 ou 500, mais de 10 por minuto, isso me gera um alerta dizendo cotação de viagens com muitos erros, cotação de viagens acima de 10 erros por minuto. Enfim, tu define o quanto, o threshold, né, que é o número de erros que tu precisa naquele minuto para te alarmar, e o campo temporal, no caso, assim, é 1 minuto. Daqui a pouco, se tu recebe pouco acesso, tu pode dizer que são 10 erros em 10 minutos. Isso aí depende muito do teu serviço, né, e da criticidade dele. E aqui são dois exemplos de alertas. O de cima eu sei que é do Elastic. Mas tu pode fazer, isso aqui tu pode usar tanto para troubleshoot quanto para gerar métricas, para te gerar dashboards, para te gerar alertas. Aqui são duas ferramentas de mercado, que é o Fluentd e o Elasticsearch. O Elasticsearch eu trabalho um pouco mais do que o Fluent. Fluent acho que eu nunca utilizei, mas eu vi que é uma ferramenta bem forte no mercado também. Tem outras ferramentas que também fazem, tá? Eu estou falando mais ou menos as ferramentas de acordo com a sua principal característica. O próprio Elastic tem tudo no stack LK dela. Ele tem, depois eu vou falar um pouco de dashboard, tem o Kibana, que é da Elastic, tem Elastic APM, tem, enfim, tem MetricBit, que é de métricas, que também é da Elastic. Então tem várias ferramentas. O próprio Splunk faz boa parte também. O Splunk também gera dashboard, o Splunk também gera log. Então, mas eu estou pegando mais ou menos pela sua principal característica. E aqui, finalizando essa parte dos 3 pilares, é um resumo. As métricas é o que está acontecendo e qual o status da minha infra, se está tudo ok, se está tudo de pé. Os traces é onde que está a origem do incidente. Então, depois que eu descubro que a minha infra não está 100% de pé, tem alguma coisa fora, eu vou verificar se isso está impactando o cliente, se isso está impactando os meus serviços. Bom, daqui a pouco caiu o servidor de AD, do Active Directory. Isso vai afetar o cliente? Não vai. Vai afetar quem? Vai afetar quem trabalha dentro da empresa, não vai conseguir logar. É um problemão, é um desastre, mas, porém, não vai estar nos traces, porque o trace, normalmente, ele monitora
o acesso do cliente, o acesso a microserviços, um aplicativo, um website, enfim. E os logs é o que gerou o acidente. Então, primeiro ele vai alarmar, depois tu vai ver aonde que está o problema e depois o que gerou o acidente. Então, ele pode alarmar que alguém não está conseguindo ver a cotação de viagens, aí tu vai lá ver uma query que está demorando muito para responder, e aí tu vai lá nos logs e vê que aquela query tá lenta porque está tendo muita requisição e já tu vai ter que dropar algumas conexões ali para ele engatar de novo. Aqui a parte de visualização. O visualização ele não está nos 3 pilares, como vocês viram, mas eu considero um 4º pilar, digamos assim. Porque tu tem as métricas, tu tem os alarmes, tu tem a rastreabilidade, porém tu tem que ter uma forma uma única de visualizar tudo isso, ter uma informação coerente, correlacionada de tudo que está acontecendo. Então, daqui a pouco, se tu está com um serviço, tu tem um aplicativo, tu pode, por exemplo, pegar teu website e dentro desse dashboard tu colocar ali a saúde dos teus servidores, que é onde estão os serviços, tu pode colocar ali o tempo de resposta das tuas APIs, tu pode colocar se tem uma VPN específica com algum parceiro que fecha, daqui a pouco tu tem um microserviço e tu tem que, esse microserviço chama informações lá de dentro de um outro parceiro de viagem, de um outro parceiro de cotações de viagem, né? Então, tu tem uma VPN fechada com ele. Então, tu coloca aqui o status dessa VPN com o parceiro, sabe? E tu consegue ter uma forma bem visual mesmo do que está acontecendo, fora a parte do NOC. E essas são as 2 ferramentas principais, Grafana e Kibana. Tem mais outras no mercado aí, mas eu selecionei essas 2. Finalizei essa parte dos pilares. Aqui eu vou falar bem rapidamente tem muita gente que vai colocar observability ou monitoramento e simplesmente, cara, qual ferramenta eu escolho? Estamos aqui, minha equipe, sei lá, somos 5 pessoas, ninguém aqui tem muito conhecimento, mas a gente quer colocar uma ferramenta de monitoramento. Como é que eu escolho? Como é que eu procuro? Procuro no Google ferramentas de monitoramento? Vai aparecer várias. Como é que eu descubro o que o mercado usa? O que é mais bem conceituada? O que é melhor para o que eu quero? O que eu quero? Daqui a pouco eu quero monitorar só a infraestrutura. Vale a pena eu pegar uma APM? A APM normalmente é cobrado e bem cobrado. Então, não, acho que não vale a pena. Então, eu quero só uma ferramenta de monitoramento que tenha monitoramento da minha infraestrutura. Então, o Gartner é um site voltado para esse tipo de análise de desempenho e usabilidade das ferramentas. Aqui eu botei só um pedacinho. A parte da esquerda é o quadrante mágico do Gartner, que eles chamam, que são as principais ferramentas do mercado conforme a pontuação deles, né? Então, ali na parte direita de cima, tu pega os líderes de mercado. Os challengers são os caras que estão chegando. Então, nos líderes, tu vê ali a Dynatrace, Web Dynamics, New Relic e Datadog. E mais um pouco abaixo, o Splunk e o Elastic. Então, foi dali que eu tirei. Porque eu poderia colocar todas essas ferramentas naquele slide de ferramentas de APM. Mas eu peguei, de acordo com o Gartner, as 6 primeiras. Então, aqui tu já consegue ter uma ideia. No lado direito, tu vê que tem ali os reviews, tem ali do PRTG e dos ABICS. Aí tu vê que tem as pontuações. Aqui eu acho que eu não botei, mas ali tem um resumo. Se tu clicar nos reviews, vai aparecer as pessoas que usam essas pessoas, eu digo, são nós, assim, são os técnicos, são os analistas que vão lá e escrevem seus reviews. Então tem muita gente feliz que está ótimo e tem muita gente muito braba que o sistema não atendeu nada do que ela esperava, sabe? Então ali tu consegue ver todas essas visões. Fora que tem todas as pontuações. Então, por exemplo, acho que eu não cheguei a botar, deixa eu só passar para frente para ver. Não botei. Mas tem uma parte que diz assim, tem os ABICs e eu posso adicionar assim, compare ferramenta. Boto o PRTG. Aí vai ter uma listona assim, aí vai ter assim, bom para redes, os ABICs e o PRTG é bom para, sei lá, para monitorar Kubernetes. Nem o PRTG, nem os ABICs vão estar com a pontuação menor. Aí tu já comparar com o Dynatrace. Não, ele serve para microserviços, os ABICs já não, sabe? Então tu consegue comparar as ferramentas. O Google Trends também é interessante para tu ver o que está sendo mais procurado e utilizado no mercado, de acordo com buscas no Google.
Então, aí na esquerda, por exemplo, está comparando o Nagios, os APIs e o PRTG, e ali tu vê, por exemplo, que os APIs é o mais procurado. Isso quer dizer que muita gente ainda usa, muita gente ainda gera movimento dentro da busca do Google procurando sobre os APIs. E do lado direito, a comunidade. É sempre importante, ainda mais se for open source, ver se a comunidade é ativa. Só de tu ter ali na parte da esquerda bastante procura no Google, normalmente a comunidade é ativa, mas é sempre bom dar uma entrada, procura ali Zabbix Fóruns, Nagios Fóruns, enfim, a ferramenta que vocês querem pesquisar fórum, entrem ali, vejam o que tem os principais tópicos, se o pessoal responde, se tem respostas do dia atual, sabe? Porque isso vai te ajudar até no momento que tu precisar. Porque às vezes tu precisa, como eu falei, de um template dos hábitos específico e não existe. Então, tu vai direto nas Abixia para comprar, para mandar pedir para alguém desenvolver? Não, tu vai nos fóruns e pergunta, pessoal, alguém já desenvolveu o template tal? Tu vai no Nagios, alguém já desenvolveu tal, inclusive o Dana Trace, que ela não é open source, né? Mas também, tu chega na comunidade, como eu faço isso? Como eu conecto o Dana Trace na minha ferramenta de ITSM, de chamado, sabe? Então tu vai ali para erros, estou tentando subir o Dana Trace, atualizei, tá dando erro tal. Então o pessoal ali pode te ajudar antes de tu ter que dispor de dinheiro, de tu ter que gastar com um suporte pago. Então a parte da comunidade é bem importante também. Falar rapidinho sobre o NOC, que também é uma das principais utilidades dos dashboards. O NOC é Centro de Operações de Rede, só que é Centro de Operações de Rede de Segurança. São parecidos, o NOC e o SOC, só que o SOC é voltado para a segurança da informação. Então ali tu vai ter pessoas, normalmente 24/7, com o dashboard desenvolvido para eles, onde eles tenham uma visão geral do que está acontecendo na tua infraestrutura. Onde eles possam estar mexendo no computador, daqui a pouco levantar a cabeça e ver que tem um ponto vermelho que é estranho. Aí ele vai dentro da máquina dele e vai ver o que é aquele ponto vermelho, o que está acontecendo, quem que eu vou acionar e tudo mais. Então o NOC é uma estrutura bem importante numa empresa, principalmente uma empresa de médio para grande porte, que ele vai te dar uma visão geral da infra para que as pessoas que ficam ali 24/7, ou seja, funciona 24 horas, estejam ali olhando o teu ambiente, protegendo o teu ambiente o tempo inteiro. E a parte da visualização é importante por causa disso, porque tu consegue ter dashes que se ele tiver todo verde, tu tá tranquilo. No momento que apareceu alguma coisa vermelha, tu sabe que alguma coisa errada está acontecendo. E se ele foi bem desenvolvido, bem estruturado, vai ter alguma coisa acontecendo. Esse NOC aqui, inclusive, é da Lynx, uma empresa de produtos de varejo, se eu não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro, mas é um NOC, um baita do NOC bem desenvolvido aqui no Brasil. Eu vou falar bem rapidinho sobre Observability, para falar, que até eu já dei uma estouradinha boa no tempo, né? Mas o SRE ele faz parte ao contrário. O Observability, apesar de ser mais antigo, faz parte do SRE. O SRE é segundo quem criou, que foi acho que foi um vice-presidente do Google, é o que ocorre quando você pede para um engenheiro de software para projetar uma equipe de operações. Então, o SRE ele foi desenvolvido por uma equipe de desenvolvedores para que eles pudessem criar ferramentas para manter a qualidade do que eles estavam desenvolvendo. Então, aí vem bem a parte de observability no meio, né? Porque tu tem que medir como é que está o teu software, tu tem que medir todos os passos do teu software para tu conseguir ter uma definição de entrega bem coerente. Ali alguns principais pontos, que é abraçar o risco, abraçar o risco a gente vai ver um pouco, mas ter objetivos de nível de serviço, eliminar os trabalhos necessários, ou seja, automatização, monitorar sistemas distribuídos, o observability, automatizar o processo, ter engenharia de lançamentos, que é de atualização de patches, etc. E buscar a simplicidade, que é tentar fazer a coisa de forma mais tranquila para tu manter, né? Porque tu vai desenvolver algo que tu mesmo vai manter, segundo o SRE. Então, tu tem que gastar mais tempo desenvolvendo do que mantendo. Tu tem que ter mais tempo criando do que atendendo chamado. O SLA, eu botei essa parte aqui principalmente por questão das métricas. Tá? As métricas, além de ela te gerar alertas e tudo mais, elas te geram informações para o teu negócio, ou seja, para o teu diretor. O teu diretor ele não quer saber se a tua máquina está caindo ou não está. Ele quer saber quanto tempo que ela fica no ar para o serviço dele ficar no ar. Então, a primeira parte desse nível de serviço é SLA. O que é o SLA? O SLA é o nível de serviço que ele tem com o teu cliente. Ele é o nível, é o valor mais alto, mais crítico de disponibilidade, digamos assim.
Então, se tu tem o teu site tu aluga ele, sei lá, tem terceiros que consultam ele, em contrato vai estar dizendo que esse site tem que estar um microserviço, como eu falei, daqui a pouco tu é um site de viagens, tu consome um microserviço de outra empresa parceira. Essa empresa parceira, ela vai ter um SLA contigo, de que ela vai ficar no ar 98% do tempo. Por quê? Porque se ela não estiver no ar, quem entrar no teu site vai tentar fazer uma validação e não vai conseguir. E quem está no site, se eu estou no site ali de viagens, eu não sei que é o microserviço do terceiro que está fora. É o site de viagens, eu vou ficar bravo com aquele site e eu vou em outro, entendeu? Então, no momento que eu tenho um serviço de terceiros, eu tenho que dizer, ó, quanto tempo o teu serviço fica em pé? Quanto tu me garante? 98% ele vai ficar, beleza, esse é SLA. Então, se ficar 97%, tu já vai ter uma punição financeira. O que eu te pagaria 100% do valor, eu já vou te pagar 95%. E assim, quanto menos tu atingir o SLA, menos tu vai receber, digamos assim. Então, o SLA é aquele nível de serviço que tem que ser muito bem relacionado com o cliente, para que tu, se tu for o provedor de serviço, não pague multa. E por outro lado, se tu contratar um serviço que tiver SLA muito baixo, aí tu vai ficar na mão e ele vai dizer, olha só, o meu SLA é 80%, é isso que a gente acordou. Tu não pode me dar multa, tu não pode fazer nada, nem quebrar o contrato. Entendeu? Então, essa é a parte do SLA. O SLO, por outro lado, é o objetivo de nível de serviço, é o teu SLA interno, digamos assim. É o quanto que eu vou ficar satisfeito, time de infra, digamos, para o meu coordenador, meu diretor interno, quanto que eu quero que aquela infra fique no ar. Então, esse SLO, normalmente, ela serve para tu criar o SLA. Então, se o teu SLO é 95% de probabilidade, tu mediu ele e nos últimos 6 meses e deu 95%. Quando tu for vender, tu vai vender por 90%. Tu não vai dizer 95%, porque 95% é o teu limite. E tu tem que ter mais espaço para as atualizações, que eu vou falar um pouco aqui na frente. Mas então tu tem que tirar uma gordurinha e aí é o que tu vai vender. Aí é o que tu vai prometer para o teu cliente. No caso, se o seu SLO, que foi o que tu mediu, é 95 e tu decidiu no teu time de infra que o teu ok é 95, que é o que tu espera, então tu vende para o cliente 90, vende um pouco abaixo. E o SLI? O SLI é o que está acontecendo agora. E a base para o SLO. Assim como o SLO é a base do SLA, o SLI é base para o SLO. Então, o SLI eu vejo ele em tempo real. Se eu digo que o meu SLI do mês é 90%, 95%, como eu tinha dado antes, eu vou ficar medindo ele o mês inteiro. Então, eu já vou puxar aqui outra coisinha, que é o error budget. O error budget digamos, o espaço que tu tem entre o SLI e o SLO. Então, por exemplo, eu estou medindo o SLI. O SLI é em tempo real. Eu estou medindo agora que em 15 dias o meu SLI está 100%. Tá ótimo. A minha meta é 95%. Então, eu tenho mais 15 dias para manter isso. Mas qual é o meu SLO? Meu SLO é 95%. Então, eu tenho 5% de gordura. Cara, eu preciso fazer uma atualização. Vai consumir esses 5%? Não. Fiz as contas ali, vai comer 2%. Então, eu vou fazer a atualização, vou disponibilizar a aplicação, mas ele ainda vai ficar com 98% de SLI. Então, eu posso fazer. Então, eu posso atualizar. Chegou no meio do mês, eu já estou com 95% de SLI. Porque, lembrando, o SLI tu tá vendo em tempo real, né? É de acordo com as tuas métricas, tu vai definir quais métricas que vão inferir no teu SLI e eles e tu vai acompanhar em tempo real. Dependendo quanto tempo aquele alerta for ativado ou não, é que vai comer aquela porcentagem. Hoje é dia 15 do mês, eu já estou com 95% do meu SLI. Então eu já fiquei 5% indisponível esse mês. Vamos atualizar? Não vamos atualizar. Vamos esperar virar o mês, o SLI zerar, e aí a gente vai ver como vai se comportar para eu utilizar esse percentual, porque senão tu não vai bater SLO, e não batendo SLO, tu corre o risco de não bater SLA e tomar uma multa se tu é um prestador de serviço. Aqui é só uma tabelinha em relação a SLA, SLOs e SLIs, que o SLA é o que tu promete para o teu cliente, o SLO são as tuas metas internas, e os SLIs é como a gente está, o que a gente tem feito, entendeu? Como a gente fez, o que está acontecendo no momento. Essa última parte aqui, não menos importante, é o fator humano. A parte teórica, técnica aqui já finalizei. Mas o fator humano diz muito, porque não adianta nada tu ter todo o ferramental, fazer todo o investimento, fazer toda uma análise dentro da infra, da TI,
se tu não está aliado com os desenvolvedores. Tu tem que estar muito alinhado, então o fator humano é muito importante. Então, se vocês forem fazer um projeto de monitoramento, de observability, informem todas as áreas, juntem as áreas, discutam com as áreas, antes de fazer a parte técnica, criem uma parte teórica, digam o que vocês vão fazer, como o pessoal aí também que está na faculdade, né? Como se fosse TCC1, TCC2. Primeiro tu diz o que tu vai fazer. Aí tu junta todos os interessados, coordenadores, diretores, enfim, diz, eu quero fazer isso, eu quero medir isso aqui. Muita gente não vai gostar, porque tem muita gente que não gosta de mudança, mas muita gente vai abraçar. E aí tu consegue fazer algo junto com os outros times. Por exemplo, o time de desenvolvimento. Muitas vezes tu não consegue pegar a métrica. Alguém tem que expor a métrica. E quem vai expor? É o desenvolvedor. Então, se tu não alinhar isso com ele antes, durante o projeto, daqui a pouco tu está testando uma ferramenta, tu está testando um Prometheus. Olha só, o Prometheus, ele recebe a métrica assim. Na tua aplicação que tu está desenvolvendo, tu consegue me entregar os teus erros assim? Tu consegue me entregar os teus logs no Elasticsearch dessa forma? Tu consegue me mandar essas métricas? Ah, consigo. Entendeu? Então, tipo, isso vai ser muito importante para alinhar com as outras equipes o que tu pretende fazer, porque elas também vão te ajudar como fazer. Porque depois, quando estiver rodando, tu já vai ter bastante coisas, bastante barreira, e se tu não alinhar com as equipes, tu vai ter muito mais barreiras, porque tu já vai estar com algo definido, mastigado, e aí tu vai largar algo que eles não opinaram, e aí isso pode gerar bastante confusão e bastante dificuldade para tu impor teu projeto. Bom, pessoal, é isso. Agora abro aí a perguntas, bate-papos, etc. Não sei se eu tô vendo se o Robia vai entrar aí junto. Deixa eu ler aqui, o Thales comentou, atualmente trabalho como analista de suporte, utilizando o NOC para monitoramento de devices clientes. Isso aí. Utilizar automações para solucionar problemas captados pelo monitoramento sem passar pelos analistas. Na sua opinião, é algo que funciona bem? Utilizar automações para solucionar... Sim. Isso vem também um pouco dessa questão do SRE, tá? Que é uma coisa chamada NoOps, que seria uma operação sem operação. Hoje até a gente tem uma POC lá no banco que é com o OPSGINE, que é uma ferramenta da Atlassian. Ela faz um pouco do que um NOC raiz faz, o NOC nível, não digo nem nível 1, o NOC mesmo, sabe? O nível 1 ainda faz alguma análise e tudo mais. O NOC é aquele cara, digamos que ele só pega o alerta e repassa. Ele pega o alerta e manda e-mail, ele pega um alerta e faz uma ligação. Então, isso já acontece. Eu acho bem interessante. Mas para isso, tu tem que ter as métricas e tuas ferramentas de monitoramento extremamente alinhadas. Por quê? Porque no momento que tu tira isso dos analistas, tu perde um pouco a visão. Então, beleza, tu tem teu time de analistas e tá alarmando um disco todo dia. Tá alarmando. Cara, vai ter uma hora que tu vai pegar ali tuas top triggers, né, os alertas que mais alertaram durante a semana, e tu vai mandar pro time de banco de dados. Olha só, esse banco de dados aqui, ele tá me alarmando todos os dias. Das duas, uma. Ou tu tem um problema que acontece, um incidente que acontece todo dia e tu não tá vendo, alguém tá sendo impactado e tu não tá vendo, ou esse alerta não deveria existir, porque ele não gera impacto nenhum. Aí o cara de banco de dados vai ter que te dizer, não, realmente, ó, eu vi que eu tava com um problema numa tabela e eu tive que duplicar ela porque ela tava com uma latência muito alta, eu não tinha visto, então agora vai normalizar teu alerta. Ou ele vai dizer, não, isso aí não gera problema, não tem galho, isso aí pode alarmar que não vai dar problema nenhum. Então, beleza, eu vou tirar o alerta, porque se o alerta não gera uma ação, regra básica, tá? O alerta tem que gerar uma ação. Se o alerta não gera uma ação, ele não deve existir. E no caso de tu automatizar, o que eu acho bem interessante, tu perde um pouco essa visão. Então, daqui a pouco, o teu sistema de e-mail automático, tu vai alarmar o banco de dados, vai mandar o e-mail para o analista de banco e vai mandar um e-mail por dia e o analista de banco não vai olhar e tu vai estar com um alerta ali, talvez inútil, e ninguém vai ver, sabe? Então, tu tem que ter um controle muito grande. Do teu monitoramento, que ele tem que estar extremamente confiável. 2, de gerar relatórios em cima dos alertas. Como tu perde a visão do humano dos alertas, tu precisa ir lá na ferramenta e
e tirar essas top triggers. Quais alertas que mais alarmaram por mês? Quais alertas que foram mais acionados? Qual time que foi mais acionado? Qual serviço que deu mais erro? Sabe? Então tu tem que ter uma visão gerencial em cima desses alertas. Mais do que antes, porque agora tu tem o feeling dos analistas. Agora tu não tem mais. Tu tem uma ferramenta fazendo por ti que ela vai só repassar o alerta. Então tu vai ter que ter um gerenciamento bem forte em cima desses alertas, para daqui a pouco tu não tá gerando uma enxurrada de alerta inútil e ninguém tá vendo. Porque o cara, se tu manda 100 alertas por dia por e-mail para uma equipe, cara, se não tá caindo o mundo, não tem problema. Aí com o tempo eles vão parar de olhar aqueles e-mails, entendeu? Eles vão parar vai vir quase como um spam para eles, eles não vão ver. Então tu vai ter que ter uma gerência bem forte em cima disso. Opa, tô de volta. E aí, mano, tudo certo? Tudo certo? Então, galera, essa aí então foi a palestra do Edson Júnior, o vulgo meu irmão, né? Foi uma baita de uma palestra aí, excelente, sobre Observability, que é um ramo meio que tá... Não faz muito tempo que tem, mas é um negócio que vai crescer muito aí dentro das empresas na área de infraestrutura. É uma coisa um pouco diferente do que o pessoal costuma ver, principalmente quem faz o curso de análise de sistemas. A gente vê só o básico ali de redes, né? Mas já dá uma noção pra gente. Mas, cara, na área de TI é muita coisa. Então, isso é uma das coisas que tem. Sim. E é importante de qualquer jeito, né? Vai que a pessoa já se interessa na área. Então, aí foi a palestra aí, excelente do meu irmão. Essa palestra foi bem teórica, tá? Ela é até um pouco chatinha, mas eu acho interessante essa parte da teoria para levar para a prática, né? Exatamente. E bem como tu falou, a parte de TI ela é bem grande. Até vi a palestra do Diego semana passada e ele colocou ali um quadrinho das ferramentas de DevOps, né? E aí a gente viu que o monitoramento estava num cantinho ali, 15% do quadro. Então, bem como o Bobiva falou, a parte da infra hoje, principalmente com DevOps, ela é muito extensa, é muita ferramenta. Até se vocês gostam da parte de monitoramento, tentem dar uma pesquisada nas ferramentas, dar uma focada numa, aprende bem, aí depois aprende a segunda, sabe? Porque senão tu te perde, porque é muita ferramenta, o cara nem sabe o que estudar direito, né? É verdade. Mas então tá, muito obrigado aí, mano, muito obrigado por ter aceitado aí dessa baita palestra, gratidão mesmo aí, e também agradecer ao pessoal que assistiu, ficou com a gente aí até agora, muito obrigado aí pela participação de todos. Mas aí, muito obrigado mesmo, mano, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de conversar e as excelente palestra também. Parabéns para vocês também, né, pela organização do evento. Teve muita gente boa aí falando, muito material interessante. E espero que tenha mais eventos desse tipo. Ah, certamente. E tu vai participar da próxima aí. Já fica o convite. Só chamar. Isso aí, então. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Vamos encerrar agora o evento. A última palestra aí foi a do Edson. Tá? E a gente conta com vocês aí no próximo evento. Não esqueçam de deixar a sua opinião e de preencher também o formulário de presença aí para garantir aí uma certificação, tá? Muito obrigado mesmo por todos que participaram, mas eu quero deixar também agradecimento aos organizadores do evento, né, que eu sou um dos organizadores, tem o Matheus, o professor Fábio, o Luan, o Paulo, o Thales. Para quem não sabe, o Luan e o Thales, eles eram os caras que estavam fazendo as transações aí pra gente, né, durante a transmissão, eles que fazem deixar essa transmissão aí tudo ok aqui no YouTube. Então eles não aparecem, mas esses caras aí são muito importantes aqui dentro da nosso evento aqui. Agradecer ali também a questão do Matheus e do Paulo, que também, o Matheus, no caso, semana passada também teve uma palestra dele. O Paulo hoje teve também uma excelente palestra lá sobre o Flutter. Mas o maior agradecimento de todos é o professor Fábio, que ele nos orientou aí, incentivou, correu atrás junto com a gente. E se não fosse por ele, esse evento não ia acontecer. Então a gente tem assim uma imensa gratidão por ele aí, por ter colaborado aí junto com a gente, ter corrido atrás aí. E é isso então, pessoal, muito obrigado, contamos com vocês aí no próximo evento e até mais, galera. Valeu mesmo.